Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa o like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Espero que neste momento você já tenha entendido o que significa assinar o slot do QT. Se ainda não viu esse assunto ou tem dificuldades, por favor, verifique o vídeo no canal sobre ele. Vamos criar um projetinho aqui, chamado widget, que eu já comecei com ele. Vamos criar a função iniciar, que é uma função que eu gosto de ter sempre à mão, que ela reinicializa bastante coisa, não vai ter nada. Vamos aqui no header file. Ela é pública, evidentemente, porque eu quero chamá-la. Então não passa nada, então é um void. E vamos para o CPP. Tá aqui. Deixa eu arrumar algumas coisas no H aqui que eu tiro porque eu não gosto. Esse namespace não precisa. Vamos aqui no CPP. Colocar o header file da tela. Colocar ele no arquivo header. Tirar esse ponteiro, não precisa. Acho que agora tá bom. Vamos para o CPP. Aqui vai passar o parent, não precisa inicializar o widget aqui. Agora ele não é ponteiro, então não precisa disso. Então ele é um diz, não precisa deletar também. Vou criar ele já na memória permanente. Vamos criar então agora o iniciar. Widget iniciar void. Vamos para a janela e vamos criar o QTable. Se você olhar aqui do lado esquerdo, você vai ver que na parte de Model Based ele tem o Table View. E aqui na parte de Widgets ele tem o Table Widget. Qual que é a diferença entre esses dois aqui? O View, que é esse aqui, ele tem um processo mais longo. Você tem que criar um modelo de dados, preenchê-lo e associá-lo ao QTable View. Os dois têm utilidades e problemas. Eu vou utilizar o QTable Widget, que é esse cara aqui, ó. Tá vendo aqui? Porque ele é o que eu uso com mais frequência e eu acho mais útil. Você não precisa ficar criando um modelo de dados para depois associar a visão, sabe aquele modelo MVC? O Table View é para isso. Você tira a parte visual da parte de processamento. Mas eu gosto mais do que Table Widget, porque ele é mais fácil de trabalhar. E nem sempre você precisa ficar tendo o MVC a todo momento. Não é porque o pessoal diz que é bom que ele serve para todas as ocasiões. No caso aqui, o QTable, para mim, ele serve para 99% do que eu preciso. O outro tem que ficar fazendo muita coisa. Então tá aqui, ó, QTable Widget, à sua direita, se você observar aqui. E eu vou dar o nome dele de tabela, para facilitar o entendimento dentro do código. Pronto. Depois de criado na tela e alterado o nome, né, vamos para a primeira compilação para que o Qt gere o header file. Se você não sabe o que é o header file, é esse cara aqui, ó. Tem um vídeo no canal dizendo para que ele serve e o que ele contém. Vamos dar um Ctrl B aqui na primeira compilação. Aparentemente não deu nenhum problema. Se nós executarmos aqui com a setinha, ele apareceu aqui, ó. Ainda não tem nada, então não mostrou nada. Fechar ele. Vamos voltar para o CPP. Então, qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Diz o I, que é a interface visual, ponto, o nome do campo dentro da interface visual, que no caso é tabela, enter, ponto, clear. Como o Qt Creator identifica que essa tabela é um ponteiro, ele vai criar a seta de ponteiro aqui. Como que eu sei que ele é um ponteiro? Se você olhar, voltar aqui no header file e dar segurar o botão do Ctrl e apertar o botão esquerdo, tá vendo que ficou sublinhado? Você vai ver aqui, ó, que tabela é um ponteiro de QWidget. Essa parte aqui eu já expliquei num outro vídeo. Se você não sabe do que eu estou falando ou não entendeu, por favor, pegue o vídeo no canal lá e eu vou te explicar como é que funciona esse header file aqui. Esse cara é o que é utilizado para montar a tela depois que o programa é compilado. É assim que o Qt funciona. Então nós temos aqui o QWidget, que está com o nome de tabela. Vamos dar um clear nele. Então aqui nós estamos zerando o conteúdo da tabela, inclusive o header. Ele não vai ter header nenhum. Se ele tivesse um header, ele seria zerado. Então o próximo comando qual que é? Diz o I tabela ponto set row count como 0. Se você assistiu os vídeos anteriores, você sabe que o diz aqui eu gosto porque eu estou dizendo que a variável é da própria classe, por isso que eu uso diz, tudo isso aqui não precisaria ser utilizado. O I é o nome do campo da tela, é o nome do campo da tela que está sendo criado aqui, que é um QWidget. E dentro da tela nós temos os campos. Então, ponto, nome dos campos, aí os campos têm suas próprias propriedades. Está entendido essa parte? Se não tiver, por favor, como eu já disse anteriormente, há vídeos no canal para você começar a mexer no Qt. Então, set round count, o que ele faz? Ele vai setar a quantidade em 0.
para que você comece a incluir os dados a partir de agora, não ter na tabela linhas vazias que você não sabe o que elas estão fazendo. Então, a partir de agora, ele começa com 0. Por isso que o iniciar faz isso. Vamos para mais um comando. Diz UI tabela set column count 3. Set column count, como você deve adivinhar aí, informa a quantidade de colunas que o QTable widget terá. Tudo bem? Nós vamos preencher essas colunas. Você vai ver. Próximo diz UI tabela ponto set horizontal header labels aqui. Aí um QString list, porque o set horizontal header labels ele precisa que você sete para ele um QString list. Você podia setar fora ou fazer da forma que eu estou fazendo aqui. Você cria ele dinamicamente e diz que os dados vão ser colocados nele. Qual 1, qual 2 e qual 3, porque eu disse que são 3 colunas. Lembra lá em cima? Você poderia criar um QList aqui, por exemplo, QString list, QString list, header, por exemplo, e dando header, append ou add, ou sei lá, o que você gosta de utilizar aí, append, aí coloca com 1, depois append com 2, com 3, e no final você aqui no set header labels, você só dá o nome da variável header. No caso aqui, eu gosto de fazer dessa forma, porque o header não é uma coisa que eu vou mudar com frequência. Geralmente, quando eu crio, 99,9% das vezes que eu crio, o header é fixo. Então, ele já está criado aqui dinamicamente. Ó. Eu já tenho o QString aqui e os dados são jogados com direcionamento à esquerda, né? Menor, menor. São jogados para QString list e já é criado o header aqui automaticamente. Então, esse header é horizontal. Logo, o nome da função set horizontal header labels recebe um QString para cada label da coluna. Vamos executar uma vez para ver como funciona. Com a mágica da informática, você viu que a coluna 1, 2 e 3 está aqui. Só tem isso também. Eu consertei 0 linhas, lembra? 3 colunas e dei o nome das colunas aqui. Se eu omitisse um nome de coluna, por exemplo, eu coloquei 3 colunas, vou colocar 2 aqui. Vou colocar 2 e vou executar. Dei o Ctrl R, se você não está acostumado ainda com o QT. Ele não colocou a terceira coluna, eu só disse 2. Se eu colocar 3 e omitir a coluna do meio, que acho que é mais visual, né? Vamos tirar ela aqui e vamos executar. Ele criou uma terceira coluna com numericamente a posição dela, porque eu não coloquei um header para ela. Então essas coisas aqui é só curiosidade, tá? Quando você vai codificar, você está fazendo o teste, você vai ver se está tudo certo. Tudo bem? Então vamos para mais um comando aqui. Diz UI tabela set round count 1. Então a partir de agora estamos definindo a quantidade de linhas no QTable. Não adicionando mais uma linha. Estou dizendo que ele tem uma linha agora aqui. Então ele tem a primeira linha dele aqui. Como que eu preencho um dado numa coluna, dado que eu já tenho uma linha no QTable? Vamos executar uma vez, só para você ver que tem uma linha. Ó, ele tem uma linha. Como eu disse, eu não adicionei uma linha. Eu disse que ele tem uma linha. É diferente. Tá? Tem uma linha aqui então. Então como que eu preencho esse conteúdo aqui? Eu vou usar um item que chama QTable widget. Esse é o nome da tabela, item. Esse cara representa um item dentro de cada célula. Cada célula tem um QTable widget item associado a ele. Tá? Então, um item no QTable é chamado de QTable widget item. Todos os subcomponentes do QT, a partir de um componente principal, são sempre itens individuais do próprio QT, com suas próprias propriedades e características. Então, cada célula no QTable tem um QTable widget item associado e ele é individualmente configurado para que tenha características específicas. Como que eu vou fazer isso? Então, eu acabei de criar um cara aqui, certo? Então, eu vou dar item set text linha 0, coluna 0. Então, você tem um texto aqui. Então, setamos que o que vai ser mostrado. Agora, eu vou colocar diz UI tabela set item, que agora eu vou associar. Eu tenho um QT widget item que tem um conteúdo. Agora, eu vou dizer na tabela
qual é a posição e qual é o QT item que tem que ser associado àquela posição. Então, na linha 0, coluna 0, eu quero o endereço aqui do item. Eu podia ter criado ele como ponteiro, porque aí o QT adora ponteiros, mas eu criei sem ser ponteiro. Então, esse comando no QTable, né? Coloca o item na linha e coluna informada. Não precisa dizer que começa na 0, né? A linha começa na 0 e a coluna começa na 0. Então, vamos executar uma vez para ver se funciona. E não funcionou. Por que não funcionou? O item nasceu... Vamos voltar aqui. Isso é umas particularidades do QT. O item nasceu e morreu aqui dentro da função iniciar. Por isso o QT gosta de ponteiros. Porque o ponteiro não morre, a não ser que você explicitamente faça isso. Mas aqui, ó, se você lembra de escopos em C ou C++, tanto faz, aqui é C++, o item nasceu aqui e morreu quando a função acabou. Então esse endereço aqui morreu junto. Não tem nada. O que tem que acontecer aqui? Nós vamos ter que colocar um ponteiro é igual a new QT widget item. Então a partir de agora o item é um ponteiro. E a passagem aqui também ele precisa de um ponteiro, já é, então precisa do e-comercial. Tudo bem? Vamos executar. E, opa, esqueci de alguma coisa? Escrevi errado aqui o new. Vou executar de novo. E agora ele funcionou. Tá vendo? Linha 0, coluna 0. Então o QT, ele gosta de ponteiros. E você vai ver que todos os conteúdos, todos os itens que o QT tem, eles vão pedir um ponteiro. Você pode botar até o endereço de ponteiro, não tem problema nenhum, mas se você puder criar a variável como ponteiro, já ajuda em muito ele a trabalhar e a você não ter problema. Então vamos criar mais alguns carinhas aqui. Eu criei o item e ele deu um new. Tudo bem? Deixa eu copiar aqui. Agora eu vou reaproveitar a mesma variável porque ele vai criar outro ponteiro aqui. Então aqui ele já tem um ponteiro de memória, que já foi associado. Agora eu vou criar um novo new aqui. Ele vai criar outro ponteiro de memória. Então eu vou dizer aqui que é a coluna... Aqui eu vou dizer que é linha 0, coluna 1, e aqui linha 0, coluna 1. E vou colocar mais um aqui. Vou criar um terceiro item com outro endereço de memória, que estou dando new. Se você tem dificuldades com ponteiros de memória, para que serve o new, por favor, tenha vídeos no canal, dê uma olhada. Isso já não é mais um item que tem que ser uma preocupação, você já tem que saber como funciona. Então eu estou criando aqui de novo uma nova variável, na coluna 2, e vamos executar. Conforme você está vendo aqui, ele criou a linha 0, né? Para você visualmente a primeira linha, mas a linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2. Tá vendo? Isso às vezes você tem dificuldade, porque aqui está dizendo 1, porque é a primeira linha do widget, mas na verdade a posição é 0, começa na 0. Aqui a coluna 1, 2, 3, só que a coluna começa no 0, né? Estamos mexendo com C, C++, tudo começa em 0, apesar de visualmente não parecer. Tudo bem? Então tá aqui, fizemos a nossa primeira coluna, primeiras 3 colunas e primeira linha. Agora eu quero incluir mais linhas ali. Como que eu faço? Em geral, você pode chegar e falar assim, this we tabela set row count 2. Vamos executar. Ele apareceu uma segunda linha, ó. Tá ótimo. Aí você vai falar para mim assim, pô, mas e se eu tiver um arquivo ou uma entrada de dados que eu não sei, eu não vou ter que ficar guardando quantas linhas tem na tabela para ficar incluindo mais uma, né? E se o cara deletar uma linha? E se atualizar? E se fizer não sei o quê? O que eu costumo fazer? Isso é uma coisa minha. Eu dou um set round count, mas eu dou desta forma. Ao invés de passar um parâmetro fixo, que estava 2 aqui, por exemplo, eu falo para ele que diz o i tabela round count, quer dizer, quantas linhas tem a tabela, mais um. Não importa quantas tem, vai somar mais uma, que eu estou incluindo mais um dado lá. Então, a partir de agora, ele vai ter, seja lá quantas linhas tiver, mais uma. Se nós executarmos... Opa, escrevi algo errado. Aqui foi mais rápido do que o QT Creator, ele não disse que era um ponteiro. Executando de novo. Agora ele tem 2 linhas. Então, se eu executar isso aqui num while, num for, por exemplo, se é dessa forma, set round count é igual ao que já tem mais um, eu não vou me preocupar ficar guardando quantas linhas tem na tabela ou não. Simplesmente eu dou, se for uma inclusão, eu dou mais um e ele sabe quantas tem que ser feitas. Se eu der um delete, o round count também vai mudar, né? Então não vai ter muito problema.
Então, adicionei mais uma linha aqui. E agora? Para facilitar o entendimento, não ficar digitando muita coisa, eu vou criar uma variávelzinha aqui. Int lim é igual a dis, ui, tabela, round count. Lembra que tinha uma linha, agora tem duas? Tudo bem. Mas a primeira linha começa na 0 e a segunda linha começa na 1, certo? Então a linha aqui é igual a round count menos 1. Que tem 2 lá, menos 1 fica 1. Certo? Isso é um problema para você, que começa na 0. Aqui está me dizendo a quantidade de linhas, não a posição. Então a quantidade de linhas, quanto tem agora? 2. Mas qual que é a posição? É 1. Tudo bem? Espero que isso tenha ficado bem claro. E agora eu vou colocar o item é igual a new getTable widget item, ou item, que faz. E eu vou colocar mais aqui. Vamos colocar aqui item set texto é igual. Eu vou colocar fixo, tá? Mas podia ser dinâmico. Linha 1, posição 0, coluna 0, né, no caso. Aí diz o i tabela, set item, lim, que eu defini ali em cima, na posição 0, item. Você pode ver que eu estou reaproveitando o item. Como eu estou dando new toda hora, não tem problema, ele não vai ficar, não tem problema de duplicar nada. Vamos copiar aqui mais 2 vezes. 1, 2, 3 e então dou um novo item, coluna linha 1, coluna 1 e 1, linha 1, coluna 2. Aqui 2. Vamos executar e não mais do que magicamente as colunas estão aqui. Tudo bem? Então linha 1, que na verdade é posição 0, e linha 2, que na verdade é posição 1. Tá? Assim como a coluna 1 na verdade começa a 0 e assim por diante. Tudo bem? Talvez você se atrapalhe um pouco no início, porque a coluna começa na 0, a linha começa na 0. Então, mas tem que fazer testes para ver se está tudo de acordo com o que você queira que seja mostrado. Esse é o modo que eu prefiro de fazer. Então, utilizar as próprias funções do QTable para preencher a tabela. Assim, um for, por exemplo, a quantidade de linhas do QTable fica independente das variáveis do for, do while ou de qualquer forma de laço que você queira. Que é utilizando o setRoundCount junto com a função roundCount. Ele está sempre retornando, se você está incluindo, evidentemente, ele está sempre retornando qual é a quantidade final da tabela e adicionando mais um. Isso é bem tranquilo. Né? Então agora vamos criar um botãozinho para facilitar as alterações do QTable. Vamos aqui, vamos criar um private slots e vamos colocar void onBotão. Vou fazer um alinhamento mais bonitinho aqui que eu gosto mais. Então o botão está aqui. Vamos aqui na janela, vamos colocar, pode ser na construtora, se não tem problema nenhum. Vamos dar vamos criar um botão também na janela, estava esquecendo. Vamos criar um botãozinho aqui, ó, push button. O nome do push button é botão, bem claro. Tá aqui, push button. Vou aumentar um pouco a fonte para você ver direitinho como é que ela tá. Vou colocar 12 aqui. Tá lá, botão, push button. Vou dar o nome dele também, ficar mais legal. Botão. Tá aí. Criamos um botão chamado botão, é muito original. Vamos dar um Ctrl B para compilar a primeira vez, porque senão o código não sabe que aquele botão existe. Ele está dizendo que está indefinido aqui porque eu não criei a função do botão do slot ainda. Mas eu só queria compilar para poder o connect identificar que o botão existe. Então aqui na construtora, connect, você podia colocar no iniciar também, tá? Mas eu costumo fazer os connects de campos que já existem já logo na construtora. Mas fica a seu critério. Então diz UI, o botão, tá vendo? Agora ele identificou o botão, senão eu não teria identificado se não tivesse compilado uma vez. Signal, clicked. Quer dizer, quando você clicar lá, ele vai capturar o sinal. Para mim mesmo, slot ou um botão. Foi a função que eu criei lá. Vamos criar agora a função botão, que é o que estava reclamando no compilador. Então, void widget com botão void. Se eu compilar agora, ele não vai dar erro, quer ver? Tá vendo? Sem erros. Tudo certinho. Eu vou colocar uma função aqui, ó. Diz o tabela set edit triggers. Aí eu vou colocar um Q abstracted view, item view tá aqui,
dois pontos, no edit triggers. Já vou explicar o que é isso. Aqui você configura que tipo de edição a célula terá. Se você não configurar nada, o padrão é deixar editar. Vamos ver isso na prática. Executando. Então estamos aqui. Se eu der um clique aqui e clicar de novo, um duplo clique, aliás, desculpa. Um duplo clique, ele permite que eu altere. Tá vendo? Então duplo clique. Esse é o padrão dele. Agora eu vou clicar no botão aqui. Quando eu cliquei no botão, ele executou essa função aqui, ó, set edit triggers, e passou no edit triggers da classe KeyAbstract Item View. O que vai acontecer agora? Se eu der um duplo clique, você talvez não esteja vendo, mas eu estou dando vários duplo cliques aqui, ó. Ele ficou read only o campo, ele não deixou fazer edição, que é o que eu mais uso, tá? Essas tabelas para mim não tem edição. As tabelas são só como se fosse uma view. Por isso que eu falei para você, você pode criar o KTable widget view, que ele não vai deixar você editar. Mas aí você tem que criar um modelo de dados, associar ele, eu acho ele um pouco chato. Eu gosto de fazer o widget view, widget table, e utilizar essa função set edit triggers, que aí ele fica um read only. Tá vendo? Com uma linha só, ao invés de ficar criando um modelo de dados, eu já praticamente fiz ele read only aqui, sem ficar criando um modelo de dados. Legal. Só mais um comando também que eu gosto de fazer. Então, diz UI, tabela, set selection behavior, seleção de comportamento, que abstracted item view, select rows. Tá aqui. Então vamos executar para você ver a diferença. Você percebeu que a seleção foi só de uma célula aqui, ó, tá vendo? Se você quiser que a seleção seja ali inteira, então você configura o comportamento de seleção, que é o que eu fiz ali. No caso, ó, como é uma célula inteira, mas como eu estou tratando o KeyWidget como uma visão, eu não quero que ele fique selecionando só isso aqui, eu quero que ele selecione ali inteira. Por exemplo, no meu caso. Quando eu der um clique no botão, além de ele configurar aqui o Edit Triggers, para não deixar eu escrever nada, ele vai configurar o comportamento também, que é Select Rows. O que vai acontecer? Quando eu clicar em qualquer célula, não importa qual, ele vai selecionar a linha inteira. Eu acho mais prático. Né? Pelo menos os códigos que eu faço com o KeyWidget, com KTableWidget, esse é o comportamento que tem, é read only e selecionar a linha inteira. Eu acho mais legal, tá? Mas aí fica a seu critério ver o que você quer fazer. Mais alguns comandinhos então para alegrar a sua vida aqui. Vamos fazer um for para incluir dados aqui dinamicamente. Então vamos comentar isso aqui. Vamos apagar, né? Não precisa comentar. Já viu como é que faz. Vamos fazer um forzinho aqui. Como que é o for? For int i igual a 0. Enquanto i for menor que 10. Tá? Vai incluir 9 itens só. E aqui. Então vamos usar um pouco mais o poder do QT. Então vamos supor que você estivesse lendo uma base de dados aí, ou lendo de algum lugar, e você não sabe quantas linhas tem, mas colunas tem que saber, tá? Quantas colunas tem que ter, você tem que saber. Você pode até fazer isso dinamicamente, mas eu não aconselho. Geralmente é uma tabela, é uma visão de dados que você conhece. Mesmo que você não saiba a quantidade de linhas, você sabe que vai ser mostrado em colunas. Imagino, né? Quero acreditar. Então diz UI, tabela, aí set round count. Ele começou com 0 aqui, lembra? Ó? Agora eu quero setar ele uma outra quantidade. O que ele vai ter? É o diz UI, tabela, round count, que é 0. Se você lembra, ele começou com 0 ali, mais 1. Então a gente já vai ter a primeira linha dele. Tudo bem? Então int lim é igual a diz UI, tabela, round count, menos 1. Lembra? Ele tem uma linha, mas ela começa na 0. Por isso estou tirando 1 aqui. E vamos criar um item. KTableWidget item, ponteiro de item igual, copiar aqui para facilitar, a new. Opa, estou escrevendo new errado aí. Pronto, criei um ponteirinho aqui. O que eu vou fazer agora? Item, set texto, é igual a um keystring, isso é uma facilidade que o QT tem, linha, parâmetro 1,0. Ponto, arg, de. Então ele vai criar aqui uma linha, no caso aqui, linha 0,0, que é o parâmetro. Tem um vídeo sobre keystring, caso você tenha dificuldades com ele, tá? Essa parte do keystring aqui é muito legal. E vamos dar um diz UI,
tabela, set item, o linha, começou na linha 0, por exemplo, coluna 0 e o item. Então ele na primeira linha já incluiu a primeira coluna. Vamos repetir isso. Aqui. O que eu vou fazer? Isso aqui vai para cá. O item já está criado ali, só vou dar um novo new. Vou agrupar ele aqui bonitinho. Muito bem. O que vai acontecer agora aqui? Aqui vai ser a coluna 1. Aqui também no set item 1. E aqui a coluna 2. Aqui no set item 2. Você percebeu aqui, ó, o dinamismo do set round count, utilizando a função round count? A quantidade que tem mais 1. Então eu estou adicionando 1 na linha. Só que estou adicionando na linha, mas a linha começa em 0. Então eu estou tirando, para utilizar na tabela, eu estou tirando 1. É o round count, que agora virou 1 menos 1. Então a linha é 0. Tudo bem? Estou frisando isso bastante porque a primeira linha começa na 0. A primeira coluna começa na 0. Isso é para você prestar bem atenção sobre esse assunto. Vamos executar. Magicamente colocou 10 linhas aí. Legal, né? Fizemos uma reformulada no código para colocar 10 registros. Você viu como o round count e o set round count funcionam independentes do for. A quantidade de linhas, você não precisa se preocupar com ela, desde que você utilize as funções. Se não, se você já souber por antemão e quiser já configurar de primeira, não tem nenhum problema. Assim, eu acho um problema. Eu codifico dessa forma para não ter que ficar pensando em quantidade, simplesmente é dinâmico. Só as colunas que não tem jeito. Apesar que as colunas também podem ser dinâmicas, mas eu acho mais difícil de codificar dessa forma. Mas também podem ser. Então vamos aqui no botão, vamos criar mais um carinho aqui. Diz UI, tabela, set alternating row counters, true. Simples, né? Mais simples que os outros dois. Essa função fará com que as linhas tenham cores alternadas, como no formulário zebrado. Se você não sabe o que é formulário zebrado, significa que você é muito novo e eu sou muito velho. Formulário zebrado é aquele que tem uma linha de uma cor e a outra linha de outra. Na minha época era verde e branco, ou verde e azulzinho. Vamos executar para você ver o resultado. Tá vendo aqui? Ó, não aconteceu nada porque eu ainda não cliquei no botão, tá? Estou conseguindo editar ainda, ó, tá vendo? Agora vamos clicar no botão. Eu não vou conseguir editar. Ele vai selecionar a linha inteira e vai ficar zebrado. Quer ver? 1, 2, 3 e aqui. Tá vendo? Tá vendo o zebrado? O que é? É que ele tem cores próprias. Mas tá vendo o zebrado? Aqui, essa linha tá de uma cor, essa linha de outra. Para você visualmente não se perder na hora de quando tem muitas colunas, você saber a que está se referindo. Como aqui é pequeno, não vai ter problema. Mas se tivesse 10 colunas, ou as colunas fossem muito grandes, o formulário zebrado aqui, ou alternância de cores, facilita com que você visualize melhor os dados. Legal, né? Então vamos fechar aqui. Outra propriedade do QTableWidGetItem é o tooltip, que eu também uso com uma certa frequência. Que é isso aqui, né? Ó, o QTableWidGetItem. Você pode colocar um tooltip para cada célula. Como que você faria isso? Então aqui nós temos a primeira célula da primeira coluna. Então é diz, antes de dar o set item, tá? Item, set tooltip. Vamos colocar tooltip 1. Vou colocar só nesse, tá? Só para ficar claro aqui. Vou colocar só nesse por enquanto. Vamos executar. Então ele está na coluna 0. Então o mouse está vindo aqui, tá vendo? O mouse está parado, vou clicar. Não aconteceu nada. Está parado aqui na condicionada, vou clicar. Está parado aqui. Aconteceu um tooltip, ó. Tá vendo que ele mostrou tooltip 1 ali, ó? Se eu clicar, né? Tanto faz. Olha lá, tooltip 1. Todas as colunas vão ter tooltip 1. Só que você faz... Eu cliquei no botão ali, ó, ele colocou region, ele alternou, mas se eu posicionar o mouse em cima, ó, continua o tooltip. O que significa isso? Que cada TableWidgetItem tem um tooltip separado. Então aqui você podia colocar qualquer tooltip que você quisesse. Por exemplo, vamos colocar um tooltip aqui, ó, dele mesmo. Copiar a linha de cima. Vamos colocar aqui.
Posso colocar nos outros também, tá? Mas eu vou colocar só nesse, só para facilitar o entendimento. Para não perder muito tempo com isso. Já imagino que tenha ficado claro. Então, se eu posicionar o mouse e esperar um pouquinho, ó, ele vai me mostrar. Tá vendo? Isso é muito útil quando você tem um campo que é muito grande, mas visualmente na tabela fica ruim você ter ele muito grande. Porque aí você tem que dar scroll na horizontal, né? E acaba enchendo o saco. Então o que eu uso com frequência é assim, você tem um campo que ele acaba estourando aqui por algum motivo. Você pode acertar ele aqui, tá? Mas aí ficaria assim, ó, quer ver? Ó, tá vendo? Ele fica muito grande, aí o scroll fica muito grande, scroll horizontal, né? Aí o que você pode fazer? Ao invés de fazer tudo isso, você vem aqui, ó, por exemplo, você não consegue ver o conteúdo, mas o tooltip, se você clicar, posicionar o mouse, né, sem cliques, ele mostra o conteúdo total. Isso é legal, eu acho interessante. Então, como eu já falei, você pode utilizar o tooltip para cada célula e cada um com o texto que você quiser. Eu particularmente utilizo quando preciso de mais informação do que o campo consegue dar, ou visualmente fica muito ruim. Assim o tooltip pode ter uma descrição mais longuinha. Vamos brincar um pouco com Style Sheet aqui no header? Como que eu faço isso? Eu posso tanto ir aqui na tela, clicar na tabela, né? Tá vendo? Estou clicando na tabela. E aqui no no Style Sheet, ó, eu posso brincar aqui, ó. Vamos criar aqui. Então, que header, view, section. Aí o que esse cara, qual que é o conteúdo dele aqui? Ele funciona igual CSS, tá? Não tem muita dificuldade, não. É que você tem que saber o que escrever e o que configurar, senão você fica perdido. Mas a gente vai aprendendo e eu vou mostrando algumas coisas aqui também. O espaçamento é de 10 pixels. Background color é igual ao jogo da velha, 99 CCFF. Eu acho que você não está conseguindo ver porque a fonte é pequena e eu não consigo aumentar ela, mas eu vou falando o que está escrito aqui, tá? Color, dois pontos, black, ponto vírgula, border, é 1 pixel, solid red, margin, 1 pixel. Aí nós temos text, align, eu vou colocar no Notepad depois. Right, aí nós temos font family, Arial, e font size, 12 pixels. Deixa eu copiar aqui para o Notepad para você ver direitinho o que eu escrevi aqui dentro. Então o que eu escrevi ali no Style Sheet é isso aqui, ó. Header View, Section, espaçamento, background, color, border, margin, text align, font family, font size. Ou é o que está escrito ali dentro. Vamos dar um OK. Está dizendo aqui, ó, valid Style Sheet, quer dizer, está em verdinho, quer dizer, o Style Sheet está válido, a sintaxe dele está correta, vamos dar um OK. Aparentemente não aconteceu nada. Vamos executar. E ele redefiniu aqui, ó, as cores. Se você prestar atenção aqui, ó, vou voltar nesse cara aqui. As cores estão aqui, ó, espaçamento de 10 pixels, o background é essa cor maluquinha aqui, ó. Não dá para ver direito aqui no monitor, mas a cor é black do texto. A border é de um solid red, ó, tá vendo? Tudo isso aqui no header, tá? Aqui, ó, vermelho, red. A fonte Arial. Aparentemente está tudo ok, né? Vamos sair daqui. Então você consegue individualmente configurar o header. Às vezes o header vertical não é tão útil. Né? Vamos executar de novo. Só para você ver. Tá vendo esse header vertical aqui, ó? Às vezes ele não é tão útil. A gente pode escondê-lo se quiser. Como que a gente faz isso? Depende muito do momento. Às vezes eu coloco aqui para saber a quantidade de linhas, mas quando eu tenho um tipo de informação aqui que clicando na linha eu vou saber se ela... Deixa eu clicar no botão. Clicando na linha eu vou pegar o conteúdo dela. Em geral eu tiro o header vertical aqui, mas aí fica a seu critério. De repente para você visualmente é mais bonito. Vamos botar no botão aqui. Botar no botão. Então diz o i, tabela, vertical, header, aí ponto right. Como o QT tem herança de várias classes, que herdam de várias classes, que herdam, então você às vezes fica meio perdido nos comandos. Por isso que eu estou te mostrando como é que funciona o básico do QTable aqui. Tem algumas funções meio maluquinhas aqui, que, como são heranças de muitas coisas, para você dar o header aqui, você não tem true ou false em lugar nenhum, você dá um hide direto. Então vamos executar. Então tá aqui, ó. Vamos clicar no botão. Ó, o vertical header sumiu, tá vendo? E aqui as outras
os outros itens setados ficaram ok. Mas o header aqui, a vertical, foi embora. Tudo bem? Podemos tirar também o header horizontal, caso isso seja um problema para você. Tabela, horizontal, header. Você pode ver que é igual o vertical, né? Hide. Mesma coisa. Vou executar. Se eu clicar aqui, ó, horizontal e vertical sumiram. Pode ser útil para você, sei lá. No caso do vertical aqui, você também tem uma alternativa. Vamos tirar esses dois casos aqui, ó, vamos comentar. Nem sempre isso existe, mas aqui você tem uma segunda alternativa aqui, ó. Isso e tabela. Aí você pode dar um vertical header, Aí tem um set visible. Como eu falei, são várias classes de herança, acabou tendo esses dois caras aqui. Você pode dar um hide ou um set visible. Vou colocar false. Executar. Se eu clicar no botão, sumiu. Tá? Você pode também ajustar o tamanho da coluna manualmente ou automaticamente, conforme o conteúdo. Vamos fazer um ajuste automático. Como que seria isso? Eu aconselho você a fazer tudo no final, depois do for. Porque se você for setar enquanto está fazendo o for, pode ser que algum dado não fique legal. Eu acho mais interessante você fazer tudo no final. Como que é o comando? Você dá um dis, i, tabela, resize, column content. No caso aqui é columns to contents, quer dizer, todas as colunas em todos os conteúdos. Você não passa nada. Ele vai fazer um resize de todas as colunas em todas as linhas, automaticamente. Tá? Essa é a parte automática. Por isso que eu aconselho que você faça tudo no final. Porque primeiro que se você fizer, toda vez que você colocar uma linha, você fizer isso, você está perdendo o processamento. Porque ele vai fazer isso na tabela inteira. Então se você colocou preencheu a primeira linha e deu o resize, ele vai acertar a primeira linha. Se você fizer a segunda linha e der um resize, ele vai fazer na linha 1, na linha 2. Ou na 0 e na 1. Se você tiver 10 linhas e fizer isso, ele vai fazer em todas as linhas o tempo todo. Então, eu aconselho você fazer no final. Se nós executarmos, vou clicar, ele deu um resize, você não percebeu aqui. Tá? Aumentando aqui, vou dar um botão. Ele já fez, ele não vai fazer porque ele já fez o resize antes. Vamos colocar ele no botão aqui. Para visualmente ser melhor. Então, tá no botão resize columns to contents. Todas as colunas, todos os conteúdos. Então vamos acertar aqui, ó. Agora eu vou clicar no botão. Ele tá vendo? Ele acertou todas as colunas conforme o seu conteúdo. Se isso aqui tivesse mais, vou colocar mais coisa. Agora já foi. Mas vamos executar aqui de novo. Vou colocar um conteúdo maluco aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Você não está conseguindo visualizar. Se eu clicar, ele fez o ajuste conforme o maior deles. Tá vendo? Isso é para todas as colunas em todas as linhas. Agora, se você quiser que só uma coluna seja ajustada, que é o ajuste manual, eu vou colocar na coluna 1 aqui, tá? Aí é column to contents. Uma coluna só. Vamos executar. Então eu vou na coluna 1 aqui, ó. Eu vou colocar um conteúdo maluco aqui. Tá? E aqui eu vou deixar maior. A última coluna e a coluna 0. Se eu clicar no botão, ele só fez o ajuste da coluna 1, ó. Uma coluna individualmente só, o resto ele manteve como estava. Então, aqui voltando, columns to contents faz todo mundo, não tem parâmetro. Se você quiser individual, é column e a coluna. Então agora vamos apagar uma linha, que é sempre útil ficar apagando alguma coisa em algum lugar. Deixa eu comentar esses caras aqui. Como que você apaga uma linha? Você dá um dis, i, remove, tabela, né? Desculpa, no caso aqui é o que o widget chama tabela, ponto. Remove row, remover uma linha. Vamos remover a linha 1. Lembrando que começa na 0, tá? Vamos executar, linha 0, linha 1. Vamos clicar no botão, opa, a linha 1 já sumiu. Tá vendo? Toda a linha 1 sumiu. Assim como você faz com linha, você também pode fazer com coluna. Então vamos colocar aqui remove column 1. Column 0. Só para ser diferente. Vou executar. Tá vendo aqui, ó? Coluna 0 tá aqui.
Se eu clicar no botão, a coluna 0 sumiu e o seu header também. Tudo bem? Então removeu uma coluna inteira. Nós vimos também o comando clear do QTableIDIC. Lembra do clear? Aqui, ó. Vamos colocar ele para baixo aqui. Vamos tirar o remove. Vamos colocar ele para baixo aqui. Vamos executar uma vez. O conteúdo está tudo aqui. Se eu clicar no botão, ele deu um clear. Só que ele não apagou a quantidade de linhas aqui. Mas ele destruiu o header. Tá vendo? O header aqui já não está com o nome que eu quero. Mas a quantidade de linhas ele continuou mesmo. Ele só apagou os conteúdos. Porque isso aqui, quando você começa dando um clear aqui, você já seta a linha para 0. Para ele já saber o que tem que fazer. Quer ver? Vamos colocar aqui. Em geral, quando eu vou refazer uma tabela, eu sempre dou um clear, dou um set all, dou um column e dou um header. Essas 3 linhas aqui são obrigatórias para mim, porque ele cria tudo de novo. Então, se eu copiar o round count aqui, ó, para baixo, vamos executar. Ó, se eu der um botão, apesar dele ter apagado o header, ele também apagou as linhas. Por isso que eu falei, eu sempre dou um clear, um round count, um column count e um horizontal header labels. Cria tudo de novo. Então, você, além do clear, você tem um outro que chama clear contents. Quer ver? Clear contents. O que ele vai fazer? Observe o resultado dele. Vou clicar. Ele fez quase a mesma coisa que o clear, só que ele não apagou o header, mas ele apagou todos os conteúdos, mas a quantidade de linhas se manteve. Daí, de novo, eu insisto. Quando eu crio uma tabela, ou atualizo uma tabela, ou incluo, ou tenho que chamar a tabela porque removeu uma linha, eu geralmente monto ela de novo aqui, ó. Esse é o problema do QWidget. Se você estivesse usando o QTableWidget View, quando você apagasse a visão, ele faria isso automático. Tá? Que no caso você tem que fazer na mão. Mas como geralmente é só executar esses 3 caras aqui, para mim não é uma dificuldade. A dificuldade é ficar criando um modelo de dados para o View. Isso para mim é meio chato. Mas até aí, cada um com seu, né? A gente pode mais para frente ver também como é que... O QTableWidget ele tem muitas propriedades. Então vamos dar uma olhada na opção de clicar um item e obter seu conteúdo. E em outro vídeo exploraremos mais opções. Então vamos criar aqui um botãozinho que chama void on cell clicked. Ele passa a linha e passa a coluna. Vamos aqui no CPP. Deixa eu incluir aqui um IO. Include IO string. E aqui na construtora eu vou dar um connect UI tabela, capturando o sinal chamado cell clicked, ou seja, você clicou em uma célula, ele vai dizer qual é a linha, qual é a coluna da célula clicada, evidentemente, e vírgula diz on slot on cell clicked. Passo uma linha, passo uma coluna. Vamos agora criar essa função onCellClicked aqui. Vamos aqui para baixo, void widget onCellClicked. Ele passa a linha e passa a coluna. Essa é a assinatura da função. Então vamos mostrar aqui, por exemplo, cout lin é um plin std endline e um stdout call std endline. E mais do que isso, além de mostrar a linha e coluna que foi clicada, eu quero mostrar o conteúdo que está lá dentro. Então como eu criei ele com QTableWidget item, ele vai me retornar um QTableWidget item, evidentemente. Então QTableWidget item é um ponteiro que é igual a diz UI tabela item, ele vai me retornar um ponteiro do item a partir da linha e da coluna que eu informar. Como a função já está me trazendo isso, eu consigo obter esse valor. O que não impede que você faça isso em qualquer momento do código. Desde que você saiba qual é a linha e qual é a coluna, você consegue trazer o conteúdo dele. E vamos imprimi-lo. Então, item texto,
o std string, porque eu estou dando cout, né? Senão ele não entende. Ele vê um keystring, o keystring o stdout não sabe o que é. Eu subi mais rápido, ele não colocou o ponteiro. Item. Pronto. Descompilar. Alguma coisa errada ainda? Ah, ficou uma aspas maluquinha. Descompilar de novo. Muito bem. Então vamos clicar num cara aqui, esse 2.1. Tá vendo? Ele está dizendo que eu estou na linha 2, 0, 1, 2, coluna 1, 0, 1 e o conteúdo é a linha 2,1. Tá vendo aqui? Se eu clicar de novo, ó. Tá vendo? E se eu clicar no botão, ele me deu um clear. Vamos tirar o clear aqui. Os comentários aqui e executar de novo. Então aqui. Vou colocar pro ladinho aqui, ó. 1,1, ó lá, linha 1, coluna 1, 1,1, 7,2, ó lá, 7,2. Se eu clicar no botão, ele deu o Alternate Row Colors. E eu cliquei no. Só quando eu clicar, ele vai selecionar uma linha só. Só que mesmo que eu clicar e selecionar uma linha só, ele ainda sabe qual é o item que está sendo clicado. Então, não necessariamente quando visualmente a seleção tornou-se uma linha só, eu não deixei de identificar o clique individual em cada célula. Tá vendo aqui? Legal. Bom, eu acho que por agora já foi suficiente. Essas opções que eu te dei aqui são mais do que adequadas para você fazer sua primeira tabela, para você brincar, para você apagar, incluir linha, coluna, alterar conteúdo. Acho que já foi suficiente, né, para você criar e manipular a sua tabelinha. Então, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.